Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso e vosso Camacel, o nosso canal aqui do YouTube, onde nós partilhamos temas diversos sobre o mundo fantástico da resolução extrajudicial de litígios, negociação, mediação, conciliação, arbitragem, dispute board, das práticas colaborativas, tem a vez e voz aqui no nosso canal. Para hoje eu trago para vocês, a todos aqueles que não puderam, por várias razões, estarem presentes no congresso de arbitragem realizado em parceria entre a Ordem dos Advogados de Angola e a Câmara do Comércio, minto, e o Centro de Arbitragem Comercial da Câmara do Comércio e Indústria de Portugal. Eu trago aquela que foi a minha participação, a minha preleção, se quisermos, nesta conferência, dividida em cinco painéis, ou seja, a conferência debateu vários temas, olhando primeiro pelo estado da arte da arbitragem aqui em Angola, um olhar também sobre o tema da arbitragem de investimentos. Falou-se também sobre aquilo que vem a ser, e foi nesse tema em que nos inserimos, a relação, a conversa, a comunicação, a interação entre os tribunais arbitrais e os tribunais judiciais. Existe, não existe? Porque é que existe? Se deve de facto existir ou não? Em que medida deve ser massificado ou não? Qual é o caráter positivo ou negativo que tem essa interação? Foi sobre isso que nós falamos, num painel fantástico, formado por vários debatidores, por vários preletores, e que sobre este tema nos abordamos então aquela que é a nossa perspectiva a respeito. Eu trago aqui para vocês uma resenha, vamos assim dizer, com uma apresentação de formato de preleção daquilo que nós apresentamos. Qual é a nossa intenção? Fazê-lo aqui de forma macro, sobre os steps dessa preleção, as etapas que compuseram esta preleção, mas deixar depois para vídeos diferentes eh, uma dissertação sobre os momentos em que nós entendemos que essa interação entre os tribunais judiciais e os tribunais arbitrais devem acontecer, para que também não tenhamos aqui vídeos muito longos. Fico com a impressão daquilo que vou vendo também aqui no nosso canal, embora sejam aulas, que nem sempre os vídeos mais longos são vistos e se calhar, por qualquer razão, economia de tempo, economia financeira, acabam por não ser tão assistidos e muitas vezes temos no final do vídeo ou ao meio do vídeo aquelas matérias com mais sumo, com mais substância, mas que acabam não sendo vistas pelos nossos internautas, ou seja, os nossos seguidores. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é partilha de conhecimento, mais do que os likes, mais do que os links, mais do que as partilhas dos vídeos, mais do que as reações vossas, é exatamente levar a conhecimento de todos aqueles que gostam da resolução de conflitos, estas matérias que nós achamos serem bastante positivas. Se não necessárias e importantes agora, serão certamente a posteriori, porque a vida é dinâmica. Hoje nós não temos um conflito, não temos essa necessidade, mas amanhã poderemos eventualmente precisar. E o canal está aqui exatamente para conservar essas matérias para aqueles que, por alguma razão, entenderem ser necessário. Você que é estudante e está na iminência de precisar dessas matérias, você que trabalha profissionalmente em negócios e que tem esse ambiente de maior ou menor riscos e a suscetibilidade de haver conflitos como uma realidade possível no seu trabalho, subscreva o nosso canal, e assim você poderá ter também as notificações para os novos vídeos aqui no canal. Eh, Daquilo que nós verificamos, grande parte das pessoas que nos assistem, que não são poucas, quer de Angola, quer do Brasil, não subscrevem o canal, para nós com muita pena. Podiam fazê-lo, daria uma grande ajuda para nós também, na medida em que tornariam possível, na perspectiva do YouTube, a partilha, a sugestão destes temas para outras pessoas que também procuram sobre os temas de resolução de conflitos. Mas posto isso, vamos embora então falar um bocadinho sobre aquilo que foi a nossa preleção. Trago aqui a apresentação, vou partilhar também aqui convosco.
Espero que possam efetivamente ver como é que se faz aqui. Mais um bocadinho. Eu já apanho. Há muito tempo que eu não faço partilha de ecrã é, aqui na plataforma. Vamos lá ver se ainda tenho domínio. Como é que se faz isto? Hum, vamos lá. Hum, eu queria ter aqui o ecrã cheio. Mostrar, acho que é aqui. Não, não, não. Ah, não, não, não. Hum, opa, estamos aqui com algum problema quanto à partilha. Vamos lá tentar outra vez. Se calhar tentando outra vez. Será de vez. Olha, ele já está a ser partilhado. Está a ser partilhado. Vamos lá ver. Configuração de partilha. Não devia estar aqui outra vez. Vamos lá ver. Se desta vez. Se desta vez é de vez. Oh, mas ele não me dá o ecrã completo. Não me dá o ecrã completo. Bem, acho que vamos assim mesmo, não é? Acho que vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. Bem, vamos lá então. Pronto. O que nós temos a apresentar o que nos apresentamos na conferência, é exatamente este tema. Espera lá, eu acho que eu consigo fazer no modo apresentação, mas como é que se faz para ir para o modo apresentação? Deixa-me lá ver. Eu acho que já sei. Só um instantinho. Só vossa paciência, por favor. Vamos colocar em PDF. Oh, sim, em PDF. Isso vai fluir melhor. Para lá que já. Ah, oh, muito bem. Vou agora ver. Partilha. Opa, partilha aqui. Voilá! Muito bem. Sendo persistente, conseguimos. Pronto, então cá está. Articulação entre os tribunais arbitrais e os tribunais judiciais. Como é do conhecimento de todos, em, o nosso sistema é um sistema multiportas e por essa razão se pode falar desse tema aqui em Angola. Ou seja, há de facto a existência de tribunais arbitrais e de tribunais judiciais. E o tema que nos propusemos ou que nós apresentamos olha para essa interação entre os tribunais judiciais e os tribunais arbitrais antes e depois da prolação da sentença arbitral. Mas é de facto importante essa nota inicial relativamente à existência dos tribunais arbitrais e judiciais, na medida em que, como dissemos, o nosso sistema, nos termos do 174, número 4 da Constituição da República, prevê a existência de tribunais arbitrais ou da justiça extrajudicial. E falo muito bem o nosso legislador, na medida em que nós temos que perceber que a realidade jurídica e judiciária angolana, sociológica, no fundo, não permite que se consiga atingir ao que se pretende o nosso legislador
por força do princípio da tutela jurisdicional efetiva, um alcance abrangente dos mecanismos de resolução de conflitos, do sistema, para todas as pessoas, em todos os quadrantes e na devida hora. Aliás, como diz o professor José Lopes Semedo, ganhar tarde a horas mais é não ganhar ou perder muito mais. Ou seja, é necessário que a justiça seja feita, mas seja feita em tempo útil, em tempo adequado, para que as pessoas possam, de facto, utilizar, possam, de facto, aproveitar destas benesses e das garantias constitucionais e se verificar as garantias constitucionais que estabelece exatamente a Constituição da República de Angola. Por essa razão, temos então esse sistema multiportas, ou seja, um sistema que admite essas várias formas de realização da justiça. Ora, se é verdade que quer os tribunais judiciais, quer os tribunais arbitrais podem dizer o direito, a tal jurisdicção, a verdade é que também sobre ou por estes dois tribunais é necessário que haja alguma conversa, é necessário que haja alguma comunicação para o bem da arbitragem e também para o bem da realização da justiça, enquanto responsabilidade pública do Estado por via dos seus órgãos, nomeadamente aqui por via dos tribunais estaduais. Mas é exatamente nesse primeiro quesito que nós também olhamos para a arbitragem e para a interação entre os tribunais judiciais e os tribunais arbitrais. Para dizer o quê? Para dizer que há de facto e deve-se respeitar a autonomia desses dois tribunais. Embora eles conversem, embora possam estar ligados de alguma forma, para que possamos ter arbitragem, se justifica em muitos casos a necessidade também de interação ou de intervenção dos tribunais judiciais, não é absoluto, mas, no mais das vezes, sim, e a depender muito da forma como está estruturada a arbitragem, ou o procedimento arbitral em determinados países, considerando muitas das opções legislativas que o legislador faz sobre estes temas. No caso aqui, e adiantando razões, existirão situações em que o Tribunal Judicial é chamado primeiro a suprir determinadas insuficiências ou situações em que as partes, por alguma razão, não tiveram convencionado no âmbito da arbitragem e que, não podendo ser negada a justiça, o Tribunal Judicial é chamado a dar o suprimento, a fazer o suprimento. Como também em situações outras que têm a ver mais com a garantia da certeza e segurança do tráfico jurídico e também questões de ordem pública, em que serão chamados os tribunais judiciais a intervir também para concretizar e até possibilitar, em muitos casos, não só a realização da arbitragem, mas também a realização efetiva da justiça. Lá está a tutela jurisdicional efetiva. Mas dizemos nós que há aqui uma autonomia que deve ser respeitada, que deve ser observada. Os tribunais arbitrais decidem sobre os temas, sobre os litígios que lhes são apresentados por via de sentenças, as tais sentenças arbitrais, que há algum tempo esta parte já foram laudos. Se olharmos para o Código de Processo Civil, ainda é essa roupagem que em 1961 se apresentavam para as soluções produzidas em sede de arbitragem. Hoje não há dúvidas relativamente a isto. As decisões prolatadas pelos tribunais arbitrais são verdadeiras sentenças, tal e quais as sentenças prolatadas pelo Tribunal Judicial. No entanto, a competência do Tribunal Arbitral, para que se respeite essa autonomia, não é? A competência do Tribunal Arbitral decorre, muitas vezes, de convenções, não é? Estabelecidas entre as partes, mas também pode decorrer de reservas estabelecidas pela própria lei para que determinadas questões sejam tratadas por via da arbitragem, seja ela voluntária ou necessária, mas que a própria lei reserva, afastando a competência dos tribunais judiciais para tratar de determinados temas e reservando isto para a arbitragem. Porque, como dissemos no início, porque a arbitragem também é jurisdição. Também é jurisdição, porém uma jurisdição privada, via de regra, com esta reserva, não é? Com esse quinhão de situações que a lei atribui ou reconhece para que as partes
ou porque podem sobre elas transigir e decidir sobre que formas querem a resolução desses conflitos, e aí a Convenção de Arbitragem, nas suas duas grandes formas de revelação se apresenta, a cláusula arbitral, a cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou então também se pode realizar essa arbitragem por via de canais institucionalizados, públicos ou privados, ou seja, os centros de arbitragem também podem, de facto, ser um instrumento trabalhado, um instrumento apresentado, revelado, realizado por via dos órgãos públicos, na medida em que também podemos ter no sistema de resolução de conflitos centros públicos de resolução de conflitos. Nota importante para olharmos para a questão da autonomia do Tribunal Arbitral e do Tribunal Estadual, do Tribunal Judicial, é que a arbitragem ela é, embora privada na sua natureza, se quisermos, também ela se reveste neste mesmo quesito, do ponto de vista funcional, como uma atividade de realização de uma função pública, ou seja, a resolução de conflitos, a realização da justiça, mais do que uma função meramente privada, ou com uma necessidade meramente privada, ela é pública, exatamente porque se estende para todos os membros da comunidade a necessidade de ver realizada a justiça. Não obstante, por via destas convenções, ou então, grosso modo, se quisermos, estabelecidas na lei com uma reserva de competência especial ou especializada para os tribunais arbitrais, sejam eles estabelecidos de forma ad hoc ou então em instituições privadas ou instituições públicas. De outro modo, ou de outro lado, nós temos, de facto, os tribunais estaduais, como tribunais de referência para muitos, como aqueles que desempenham a função jurisdicional em estruturas distintas, ou seja, ligadas ao aparelho do Estado, por juízes que são funcionários públicos, toda uma estrutura garantida pelos órgãos públicos, sustentada, inclusive financeiramente pelos órgãos públicos, cujas matérias, que são objetos de tratamento destas mesmas jurisdições, são aquelas que estão afastadas ou pelas partes ou por via da lei de resolução por via dos tribunais arbitrais e conservadas aqui a nível do Tribunal Judicial, podendo sim, com poder de julgar, de decidir sobre determinadas matérias, como disse, que são reservas suas, aqui mutatis mutandis, aquilo que nós vimos relativamente à arbitragem. Ora, nesta medida, se entende que, de facto, há aqui uma autonomia entre esses dois tribunais, funcionam de forma separada, via de regra, mas que isso não implica dizer que não existam vasos comunicantes entre esses dois tribunais. Ou seja, aqui tentando resumir, para concluir esta temática que tem que ver com a autonomia, o Tribunal Arbitral é constituído por razões que decorrem de uma reserva da lei para tratamento de determinadas disputas ou determinados conflitos, ou então da convenção das partes que reservam para si ou para determinada forma a resolução deste ou daquele tipo de conflito, por um lado. Mas que, embora possam ser públicos ou privados, possam ser ad hoc ou institucionalizados, esses tribunais têm como reserva, por essa via legal ou por via convencional, a resolução de determinadas matérias cujo trâmite a tramitação ou o procedimento decorre de uma forma articulada que as próprias partes, com base na lei, no caso aqui a lei da arbitragem voluntária, definem como sendo o procedimento a seguir, que desde a convenção até a sentença prolatada pode perfeitamente decorrer com uma autonomia relativamente ao Tribunal Judicial, sem que estejam necessariamente linkadas. Ou seja, as partes convencionam a redação da arbitragem, as partes escolhem os árbitros, determinam o procedimento arbitral, o Tribunal Arbitral produz a prova e define o que há de direito por via da prolação da sentença arbitral,
essa sentença é cumprida, na mais das vezes, pelo menos via de regra, pelas partes, sem necessidade de qualquer outra intervenção pública e se resolvem o conflito por esta via. Mas, claro, no mundo ideal, numa situação ideal, isso seria o esperado, mas nem sempre é assim que acontece. Daí a necessidade de muitas vezes haver a intervenção também do Tribunal Judicial com a roupagem que nos aqui conhecemos. E essa intervenção se pode concretizar em várias perspectivas ou em várias nuances, sendo que uma delas é o controle, ou seja, o controle judicial. Há um controle por parte dos tribunais judiciais daquilo que são a produção, a realização da justiça por via dos tribunais arbitrais. Esse controle pode ser maior, pode ser menor, dependendo daquelas que são ou que venham a ser as opções legislativas realizadas por determinado Estado ou por determinada ordem jurídica. Sendo certo, e aqui a premissa inicial, o seguinte: os tribunais arbitrais proferem sentenças finais, diferente daquilo que se podia encontrar do ponto de vista histórico, se pode encontrar do ponto de vista histórico sobre o que foi a atividade dos tribunais arbitrais, em que lavravam laudos ou pareceres técnicos de especialistas, que depois tinham de ser submetidos aos tribunais judiciais para a sindicância e a prolação de sentenças relativamente àquilo que eram produzidos nos laudos, por via da homologação, na mais das vezes. Hoje, os tribunais arbitrais, hoje, quem diz hoje, há muito tempo, na verdade, não é? Os tribunais arbitrais decidem com sentença final, né, sobre as matérias que são acometidas pelas partes, não é? São apresentadas, que são submetidas, melhor dito, ao Tribunal Judicial, ao Tribunal Arbitral, pelas partes. No entanto, existe uma série de critérios que devem ser observados, dentre eles, um olhar muito atento para aquilo que é a ordem jurídica interna e a ordem jurídica internacional, na medida em que são tratadas questões que se prendem com a aplicação da lei, da justiça, da realização do direito e, concomitantemente, concorrem à necessidade de nós salvaguardarmos aqui critérios, salvaguardarmos por vias de critérios que balizam e garantem a, a certeza e segurança jurídicas e, por esta medida, a ordem pública interna de determinado Estado. Mas não só. Hoje nós estamos numa aldeia global, nos encontramos numa aldeia global e que muitas vezes situações de caráter internacional também se aplicam nos Estados e são chamados, por isso, a salvaguardar também essa ordem pública internacional. Não obstante, se tratarem de arbitragens internas, mas, claro, os Estados também estão abertos, quer nas suas ordens jurídicas por via da adoção de determinados acordos internacionais, quer por via da alienação, permita uma expressão, de parte da sua soberania, quando se tratam de entidades superestaduais, União Africana, por exemplo, a União Europeia, em que intervém, de facto, na realização da atividade administrativa e judicial e geral dos outros Estados, decisões, matérias tratadas por outras organizações supra-estaduais. Então, há aqui também a necessidade de nós olharmos para essa salvaguarda da ordem pública e internacional a nível da arbitragem. E, neste quesito, intervêm, sim, por via dos Estados, ou em nome dos Estados, os tribunais judiciais ou tribunais estaduais, na medida em que eles podem a realizar a revisão de sentenças arbitrais, caso aqui, sentenças finais, como dissemos, que sejam prolatadas por determinado tribunal arbitral, dependendo, mais uma vez, do modo e das opções legislativas realizadas num determinado ordenamento jurídico, é possível prever, embora não seja regra, seja sim, essa é uma grande exceção, são poucos Estados que têm essa realidade. As sentenças finais prolatadas por via da arbitragem ou pelos tribunais arbitrais poderem ser sindicadas também por via dos tribunais judiciais. Dito de outro modo, pode haver, ou a lei admite, a impugnação das sentenças arbitrais, podendo o seu mérito ser reapreciado pelos tribunais judiciais. Na nossa realidade, seriam então os tribunais de comarca, olhando, interpretando mutatis mutandis
as disposições da lei da arbitragem voluntária, conjugando com a lei orgânica dos tribunais, do Tribunal, do Tribunal da Relação. Essa fiscalização da sua conformidade legal também pode ser feita num outro momento, distinto do momento da impugnação por via do recurso, que seria então esta impugnação por via da anulação. A impugnação por via da anulação, que é uma forma de controle muito mais robusta, se quisermos, não está sujeita, e até por razões de segurança jurídica, à, à disponibilidade das partes em fazer ou não fazer, em admitir ou não admitir, melhor dito, ela tem um caráter absoluto, ou seja, é sempre possível, é sempre passível de ser sindicada uma sentença arbitral, deixando a critério dos tribunais judiciais competentes, obviamente, a possibilidade de rever a forma como aquela decisão foi prolatada por via da anulação, olhando para os critérios formais e não já, como acontece com o recurso, a reapreciação do mérito da questão controvertida. Nesta medida, há de facto aqui um controlo judicial da arbitragem pelos tribunais estaduais, na medida em que este controlo ocorre, primeiro, lá está, por uma previsão legal ou então por uma permissão que as próprias partes assim o fazem, no que respeita ao recurso. Relativamente à anulação, não está sujeita à vontade das partes, ela se impõe, na verdade, à vontade das partes e, havendo condições de necessidade de se lançar mão à anulação, os tribunais judiciais estão aí e aptos para poder receber os processos e deles tratar. Hum, Outra nuance, outras duas nuances que nós podemos aqui trazer para olhar para essa questão da comunicação, da interação entre os tribunais, tem a ver com a eficácia e a execução. Sabemos todos que os tribunais arbitrais eh, podem prolatar sentenças finais, as partes recorrem ao tribunal arbitral porque entendem de facto que dentro de um sistema multiportas seria por razões diversas, ou porque a lei assim reserva, ou porque elas próprias, usando da disponibilidade que têm e do poder que têm, procuram ver tramitadas, resolvidas por via da arbitragem estas temáticas, esta ou aquela temática, mas a verdade é que também porque há aqui situações que se prendem com a eficácia da decisão arbitral, na medida em que muitas delas, por várias razões, poderão não ser aceites diretamente pelas partes, pese embora tenham participado em todo um processo de criação do tribunal, de constituição, diria, do tribunal, e terem como suas também as decisões prolatadas por esses mesmos tribunais. Mas a verdade é que, se ficássemos só dependente da vontade das partes, em muitos casos, por questões de interesses, muitas delas obstariam à realização do cumprimento das sentenças arbitrais, de tal forma que ficaria em causa a eficácia dessas mesmas decisões, uma vez tomadas com celeridade, com qualidade, com especialidade, por pessoas devidamente dotadas e inclusive escolhidas pelas partes. Como é que se ficaria depois disso? Ou seja, temos uma boa sentença e que temos mais. Na verdade, como se eu dizer, teríamos sim uma mão cheia de nada. Ou seja, na medida em que não se podia executar essa sentença quando as partes entendessem colocar obstáculos ao seu cumprimento voluntário. Razão pela qual aparece aqui então a questão que se prende com a execução. Ou seja, vimos também que os tribunais arbitrais não têm poder de execução. Dito de outro modo, os tribunais arbitrais têm o poder de dizer o direito, mas não têm o poder da coercibilidade, na medida em que a coercibilidade é exclusiva do Estado. Ou seja, o monopólio da coercibilidade é do Estado. O monopólio da utilização da força, da execução forçada, é do Estado e dos órgãos do Estado e não dos entes privados. Logo,
Por essa razão, em sede de arbitragem, uma vez decidida, com especialidade, com celeridade, como dissemos, não teríamos a coercibilidade para garantir a eficácia destas mesmas decisões. Se a nível das relações internas entre dois sujeitos do mesmo Estado, isso pudesse não ter um alarido muito grande, o que dizer em matéria de investimento estrangeiro? Olhem para a nossa realidade. É um Estado aberto ao investimento, que promove a realização do investimento privado estrangeiro, não poder garantir a esses mesmos investidores, embora apresente um quadro positivo do ponto de vista legislativo e esforços muito grandes das entidades públicas no sentido de permitir que de facto se faça e da melhor maneira e com eficiência e com eficácia as arbitragens, mas não poder garantir estas mesmas execução, essa efetivação destas mesmas decisões. Seria de facto um descalabro se assim fosse. Por essa razão, existem também aqui nesse âmbito a interação entre os tribunais judiciais e os tribunais arbitrais para garantir exatamente essa executoriedade, ou seja, esse uso da coercibilidade para que se possam então executar, se possam garantir, por via da força pública, a realização daquelas decisões tomadas pelos tribunais arbitrais. Por último, não menos importante, nós encontramos vários momentos de interação no ponto de vista da cooperação ou assistência entre os tribunais judiciais e os tribunais arbitrais. Vimos anteriormente que para a garantia da eficácia e da execução das sentenças arbitrais, essa interação ocorre. Mas também é verdade que ela ocorre em outros momentos que não são estes. E, dentre eles, exatamente no capítulo do controlo, mas também aqui no capítulo da cooperação e assistência. Ou seja, o Tribunal Arbitral e os Tribunais Judiciais conversam também no sentido de viabilizar, durante a realização da arbitragem, a, 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 a interação ou a concretização dos objetivos, interagindo, cooperando esses dois grandes tribunais. Em que medida, e grosso modo, podemos dizer o seguinte, respondendo a essa questão de retórica. Vimos no início que ahm, a arbitragem ela encerra uma série de momentos, não é? Desde a Constituição ao procedimento, e no procedimento várias situações, dentre elas a produção de prova, a decisão de questões de natureza urgentes e outras que se colocam exatamente quer no momento anterior, quer no momento posterior, como é o caso da execução que aqui nós já vimos. E sobre isso não há dúvidas. Há essa interação anterior, durante o procedimento também, que é o caso aqui da produção de prova, e posterior, que é a questão que se coloca com a decisão e até com os recursos ou com a impugnação, para abarcarmos aqui também a questão da anulação. Mas dizia eu que essa cooperação acontece, sejam sobre sentenças prolatadas e a nível do procedimento ad hoc, ou mesmo a nível de procedimentos institucionalizados. Ou seja, há uma interação que procura simplificar procedimentos e muitas vezes deixando de parte a possibilidade das partes, ou melhor, as partes não tendo utilizado, não tendo viabilizado determinada decisão sobre determinada questão no momento da constituição do tribunal, poderá ser chamado aqui o Tribunal Judicial para suprir exatamente esses procedimentos na perspectiva de não deixar mais que sejam as partes, uma vez já com posições antagónicas, uma vez e muitas das vezes com a comunicação cortada, com a comunicação dificultada, então o Tribunal Judicial aparece como exatamente aquele garante para que o procedimento arbitral chegue a bom porto, ou seja, simplificando os procedimentos, do ponto de vista do tempo, do ponto de vista também da economia de meios, e reservando, nos termos da lei, a competência para esses tribunais intervirem e assim poderem
garantir a eficácia da eficiência, perdão, do procedimento arbitral e a eficácia das suas decisões. Em, Isso pode acontecer, como vimos e dissemos, nos casos em que há necessidade, por exemplo, de uma decisão provisória sobre determinada matéria. Não está constituído o tribunal arbitral, há necessidade e há urgência de se tomar determinadas posições que não podem aguardar até a constituição do tribunal, quid iuris, não é? Medidas urgentes, tutelas de emergência. É chamado aqui, nesses casos, também o Tribunal Judicial para cooperar, para dar essa assistência aos tribunais arbitrais, nas providências cautelares, como viemos dizendo também. Em, estas soluções podem ser realizadas exatamente com essa interação, com essa intervenção dos tribunais judiciais, auxiliando nos diferentes momentos para os quais, por força da lei ou então da Convenção das Partes, lhes é atribuído competência para essa realização. Mas, em concreto, que momentos poderão ser estes? Que momentos nós podemos identificar para a realização destas interações, dessa colaboração entre os tribunais? Nós vamos trazer aqui 8 a 9 momentos específicos sobre essa interação, concretos, melhor dito, sobre essa interação, mas queremos fazer de modo diferente. Queremos trazer aqui estes momentos do ponto de vista teórico e legal, não é? O que é que a lei nos diz relativamente a essas situações que, do ponto de vista geral, permitem essa interação entre os tribunais judiciais e os tribunais arbitrais, e o tribunal arbitral, mas também queremos trazer aqui um olhar crítico sobre os efeitos que têm essas opções na nossa realidade, e prático, crítico e prático, no sentido de dizer é uma opção que o legislador tomou, é uma opção positiva, é uma opção que, em termos de valor, acresce-nos, mas também olhar para as nuances práticas que essas mesmas opções nos trazem. Do ponto de vista da sua realização, tem sido possível, facilmente realizável ou não? Há alguma dificuldade? Que tipo de dificuldades? O que é que nós podemos esperar na prática destas ferramentas ou da utilização dessas ferramentas, desses mecanismos de interação de complementar, ou complementares entre o Tribunal Judicial e o Tribunal Arbitral? Vamos fazer isso, mas, porém, faremos em vídeos separados, em vídeos de menor duração, para que também permita exatamente que todos possam, querendo encontrar essas informações, e analisá-las de forma particular. Então, de modo a ter não termos vídeos muito extensos, nós vamos ficando por aqui neste primeiro vídeo, e prometo voltar com vídeos de continuação para escalpelizarmos essas 7, 8 situações com essa visão crítica e prática sobre a arbitragem e a forma como essa interação entre os tribunais judiciais e arbitrais acontece. Então, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, conforme a, a altura em que estiverem a ver esse vídeo. Sigam-nos, partilhem, compartilhem e deixem também as vossas sugestões para podermos melhorar um bocadinho mais, ou melhor, cada vez mais, os vídeos que aqui nós deixamos. Muito obrigado a todos e bem-aja. Até a próxima.